sempre tive vontade de fazer vídeos, eu sempre gostei de YouTube, eu queria uma renda extra, porque eu tava cansada de ficar presa no consultório, de não poder viajar, daquela obrigação do autônomo, né? Eu sou a minha fonte de trabalho, se eu pifei, se eu adoeci, acabou, né? Aí eu ficava pensando, poxa, e quando eu for mãe, será que eu vou ter tempo de ser mãe, assim, do jeito que eu trabalho? Aí, viajar, eu tinha que juntar dinheiro para viajar e para manter a despesa que ficava com o consultório parado. Então eu já vi que aquilo ali não estava me deixando infeliz, apesar de eu amar meu trabalho. E aí comecei a querer ser youtuber, assistindo vídeos do YouTube e tal, e ficava caindo nos seus remarketing, caindo. E eu falava assim, gente, não vou escutar ele não, deve ser só mais um coach aí Ela que quer falar. Que você era coach. Que quer fazer alguma formação, não vou fazer isso não. Já fiz curso de coach, vou fazer de novo não. E aí um dia eu caí no remarketing seu entrevistando a Isis. E a Isis começou na nutrição, né? Aí eu já conhecia a Isis, eu já admirava muito ela. Aí quando eu vi, eu falei, o quê? Foi daí que ela veio? Então ela é cria do Érico? Como assim? Aí eu parei pra eu te ouvir, você ganhou minha atenção, que eu falei, não, porque eu conhecia ali ela, todo o trabalho, e comecei a te ouvir. O que eu mais consumia de conteúdo era no Telegram. Amava escutar seus podcasts. E assim, fui indo, né? Fui indo, mas aí tive muita objeção de compra, de saber que era real, tava muito nova, assim, pra mim, será? E acabei não comprando fórmula e investi em outros cursos. Mas nisso, hoje eu vejo assim, quanto eu atrasei minha vida fazendo isso, assim, porque foi um ano, assim, de peleja. Porque depois que a gente entrou por fórmula, aí que as coisas andaram, né? Antes eu comecei a conseguir comprar um curso e com as suas dicas do Instagram, com as suas dicas do Telegram, do podcast, eu já consegui formar o meu curso, né? Mas eu segui um padrão. A metodologia do curso ensinava um jeito de lançamento, mas eu seguia o seu jeito sem saber que era o seu jeito. Falava, é só fazer 3 lives, só fazer 3 aulas e abrir carrinho. Isso é o fórmula. Eu achava que era isso. E aí eu fazia isso. E assim, dava certo no sentido de empatar, né? Assim, ia, empatava. Ia, empatava. Então foi uma luta ela me convencer a, tipo assim, a ajudar. Primeiro eu ajudei ela por questão de eu via o esforço dela fazendo tudo sozinho. Até que chegou um ponto que eu falei, não, eu vou te ajudar a fazer lançamento e tudo, que as coisas estavam crescendo. A gente ainda não era aluno da Fórmula. A gente ficava fazendo o lançamento achando... Da nossa cabeça. Da nossa cabeça. A gente tinha até assim, uns outros cursos que ensinavam, mas igual a Michelle falou, a gente não sabia que eles eram seus alunos. Aí quando a gente descobriu isso, falou assim, nossa, mas esse pessoal veio daí... Não tem como a gente, tipo assim, ficar acompanhando eles e não ir lá na fonte. A gente falou assim, não, vamos lá no pai, certeza. Aí depois a gente decidiu, não, vamos comprar a fórmula. Aí compramos a fórmula, foi no final foi em novembro 2020. Aí 2021, a gente fez ele todo seguindo fórmula. Aí nosso primeiro lançamento já de 2021, seguindo fórmula, em março, a gente fez 106 mil. Só que a gente não foi 6 em 7, porque não foi nos 7 dias. A gente foi... Em 15, Em 15 dias. A gente, tipo assim, a gente ficou... a gente ainda não tinha dado tempo de assistir todo o Fórmula. E a gente... Enquanto a gente assistia, a gente implementava. A gente não tirou assim, primeiro vamos assistir e depois vamos... fazer. A gente foi assistindo e fazendo, sem parar. Foi loucura. E nós dois. Editava, fazia página, tudo. Script. Mas assim, pra gente, a gente virou nosso jogo, assim, de acreditar. E porque eu sabia que quando eu entrasse no Fórmula, eu ia ter que queimar a ponte. Porque eu tava muito relutante de... Eu estudava para concurso e eu ia ter que mudar de área totalmente. Eu era engenheiro, fiz 2 engenharias, eu fiquei estudando 9 anos e assim, eu passei no vestibular 2 vezes e eu tava assim, não posso largar a mão disso. Porque, então, pra mim foi muito difícil. Porque também foi muito difícil formar e tudo, e aí eu pensava, eu tenho que trabalhar na área. E eu ia ter que começar a estudar uma outra coisa, marketing digital, que eu não sabia nada. E então foi difícil para mim tomar essa decisão de queimar a ponte para entrar no Fórmula. Só que hoje eu vejo que eu devia ter feito isso antes, há muito tempo antes. Foi depois desse lançamento de março, aí a gente demorou fechar carrinho,
Aí a gente fez um próximo lançamento, foi em maio. Esse lançamento não foi tão bom. Na verdade, a gente quase empatou. Aí a gente ficou tipo assim, caralho, nossa, a gente precisando... O que a gente fez de errado? Aí a gente começou a estudar mais. Demorou fechar carrinho, né? Aí ficamos cansados. Ficamos muito não conseguimos cansados. produzir conteúdo. Então a gente vê realmente, tipo, tem que ser na régua ali, seguir a metodologia. Seguir a metodologia. Porque cansa o expert. Foi. E aí a gente não teve um lançamento muito bom. A gente investiu 34 mil. Aí voltou 44. A gente ficou meio assim, nossa, o que a gente fez de errado? A gente pegou, estudamos mais o Fórmula e cada vez mais tentando seguir. Aí em agosto repetimos, lançamos de novo. A gente investiu 33 mil, aí voltou 98 mil. Mas esse foi um problema, sabe? Porque como a gente já entrou no Fórmula fazendo lançamento, a gente tinha muito vício. É igual você aprender a dirigir. Entendeu? Você tem que perder os seus vícios, você tem que voltar uns degraus, entendeu? Que a gente pulava muito. A gente pulava muito, tipo de nugget, raiz, não sabia nada disso. E aí, assim, a gente às vezes ficava relutante, porque, se eu conseguir vender sem ter todo esse esforço, mas não era. E aí, a partir do momento que a gente ia implementando mais e corrigindo os nossos vícios e implementando o Fórmula, a gente via isso refletindo já no lançamento. E aí veio um lançamento que a gente conseguiu fazer melhor, que foi o do final do ano. Foi. Que foi no meio do casamento, inclusive. Foi. Aí, esse lançamento de agosto, que a gente quase fez o 6 em 7, aí a gente... O que acontecia? A gente era namorados. Nesse ano de 2021, a gente, para fazer lançamento, eu ia para casa da Michelle. Aí eu acampava no sofá da casa dela, porque a gente trabalhava o dia inteiro. A Michelle ainda atendia. Morávamos com os pais, os Morávamos dois. em casa separada, eu com meus pais, a Michelle com os pais dela. E eu ia para casa dela fazer lançamento lá. E ficava dormindo no sofá. Nisso, o pessoal da casa dela... Também era um apartamento, queria usar a sala, tudo, e ela lá fazendo live. Eu isolava todo mundo. Ninguém podia nem usar banheiro lá na casa na hora da live. Ninguém dá nem descarga. E eu ficava quieto com a porta fechada no quarto, ou era dentro da cozinha, não podia lavar uma louça. Nem abrir o filtro, não podia ter um barulho, porque eu me desconcentrava. Então, assim, foi ficando difícil, porque se você vai seguir no Fórmula, você tem que ter um comprometimento ali maior, um nível maior. E a gente começou a ficar pequeno para as nossas casas. A gente não tinha espaço. Por fim, eu já ocupava a sala inteira da minha casa, né, fazendo estúdio ali, eu e o Plínio. E ficava difícil também, Plínio, coitado, dormindo no sofá, aquelas indas e vindas, e assim, o horário que o pessoal chegava em casa para descansar, às vezes a gente estava trabalhando, fazendo live. Era a hora dela fazer live. Eram as duas coisas, então, emocionalmente, estava desgastando muito. A gente falou, nossa, não dá mais, a gente precisa mudar de nível. A gente tem que sair da casa, a primeira coisa, a gente precisa queimar essa ponte, né? A gente já tinha certeza que a gente queria casar, a gente já estava 5 anos e meio namorando, né? Então, assim, a gente tinha essa certeza. E aí a gente falou, não, então vamos noivar, né? Primeiro passo. Aí a gente noivou em setembro. A gente falou, primeiro a gente decidiu, vamos casar, pro começo do ano de 2022 a gente está na nossa casa... E a gente fazer um lançamento, ter estúdio, tudo. E aí a gente falou, tá, mas pra casar a gente precisa noivar. Eu falei, então vamos noivar, vamos organizar um noivado. Vamos noivar e vamos casar no final do ano. Pro ano que vem a gente já tá na nossa casa. Aí tinha um detalhe. No meio disso, era em setembro, que a gente decidiu casar, a gente precisava fazer mais um lançamento. Para fechar o cronograma. Para fechar o cronograma, o planejamento do ano. A gente precisava fazer isso e casar em 3 meses. A gente precisava fazer um casamento e um lançamento no meio. E achar o lugar de morar. E achar o lugar de morar. E nisso a gente conseguiu, né, fazer esse lançamento. E foi esse lançamento de novembro que a gente investiu quanto? Em novembro a gente investiu 30 mil. E aí voltou 104 mil em 7 dias. Por conta das estratégias da fórmula de lançamento. Várias dicas que a gente pegou lá. A gente fez, inclusive... Foi o nosso lançamento mais bem feito. Foi. E foi o que a gente teve menos investimento e que voltou mais. Foi. E que a gente tentou seguir o máximo mesmo, o fórmula de lançamento.